E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um Semi-Sidecast, né? Hoje, para a gente falar aqui sobre um assunto, estamos no início do ano de 2022, então acho que é importante contemporaneizar o momento que a gente está aqui falando, tá? Estamos eu e o meu sócio Carlos Chu, que está lá da Flórida, participando do Semi-Sidecast aqui, e hoje a gente convidou duas pessoas aqui de duas casas muito relevantes aqui, especialmente do Rio Grande do Sul, né? São duas casas de investimento sediadas aqui no Rio Grande do Sul, onde também a gente aloca parte do dinheiro dos nossos clientes. A gente convidou os dois economistas das casas aqui para a gente conversar um pouco sobre... Eles trouxeram as bolinhas de cristal dele, né? Cada um veio com sua devida bola de cristal aqui, para a gente falar um pouco sobre economia, tá? Então, convidamos aqui o Igor Moraes, né, que ele é pós-doutor em Estatística Aplicada a Finanças, mestre em Ciência de Dados com Inteligência Artificial, Machine Learning e Deep Learning, tá? Está trabalhando lá no For Labs, desenvolvendo solução de algoritmos, inteligência artificial, né? Ele é sócio economista-chefe da Vulcan Investimentos, tá? Que é uma gestora hoje especializada em gestão de ativos, fundos e ações, né? E também já tem vários livros e artigos publicados relacionados a negócios, estatística, finanças, enfim. Tem outras coisas no currículo que eu já conheço do Igor também, mas a gente tenta ser mais resumido aqui, né? E o João Fernandes também, nosso convidado aqui, economista lá da Quantitas, sócio da Quantitas também. Iniciou lá a trajetória econômica, né, João? É mestre também em economia, e também hoje faz na Quantitas, além de, obviamente, acompanhar todo o cenário econômico, tem uma participação muito forte, atuando junto às mesas de operações, e muito forte também no mundo inflação, né? Então, acho que vai ser um prazer aí trocando uma ideia sobre inflação, especialmente aí, os dois, obviamente, são mestres, né, no assunto. Eu sei que o João, essa aí é uma praia que está lá no dia a dia dele, a inflação, tá? O que é a nossa ideia hoje, né? A gente está entrando 2022, enfim, tem bastante coisa já acontecendo já para esse ano, na expectativa, né? Então, a gente quer tentar aqui, não vamos falar tanto de expectativas de mercados, enfim, o que vai ser bom, o que vai subir, o que vai cair, enfim, mas vamos tentar bater um papo aqui com os dois, de maneira leve, sobre o que eles estão vendo um pouquinho. Acho que especialmente, né, eu pensei que a gente falar um pouco mais de Estados Unidos, que acho que é o grande balizador de tudo, mas se vocês acharem, vamos falar um pouquinho mais de China também, que acho que é super legal, sempre tranquilo de falar de China, né? E depois a gente vem para o Brasil aqui falar um pouco de Brasil também, tá? A gente, como sempre, tem aqui no nosso Semi-Sidecast um roteirinho básico aqui para falar, tá? Mas, obviamente, aqui o assunto é bastante vasto, a gente não tem problema nenhum de desviar desse nosso roteiro, tá? Eu acho que para começar a conversa, tá? Vou deixar aberto quem quiser começar respondendo, tá? A primeira pergunta que eu queria fazer é o seguinte: o que mudou com o Biden? O Biden já está há um ano agora, né? Grandes expectativas, Trump saiu, uma saída conturbada, mudou alguma coisa com o Biden? O que mudou? O que não mudou, né? Como é que vocês acham que foi esse primeiro ano do Biden nos Estados Unidos, né? Para a gente começar a bater um pouco papo sobre isso aí. Quem se anima a começar? João. Bom, posso iniciar, então. A minha avaliação de Estados Unidos, né? Então, agradecendo ao Marcos, ao Carlos aí, prazer, João e nossos ouvintes. A minha visão de Estados Unidos, ela continua a mesma, independente do Biden, né? Porque, na verdade, aí o Carlos pode olhar muito bem. Eu morei 2 anos nos Estados Unidos, é impressionante como a economia americana é dissociada da política. A gente aqui no Brasil não tem como dissociar. Nos Estados Unidos as coisas acontecem com uma previsibilidade muito grande. Haja vista que já tem meses que o Banco Central vem dizendo: nós vamos mexer na política monetária, vamos começar aqui, reduzindo a compra de ativos, e depois nós vamos aumentar a taxa de juros e dar sinais. É muito diferente do que a gente enxerga no mundo tupiniquim. Então eu diria para ti, sem surpresas. Tá? Do ponto de vista de economia, era natural a gente imaginar um superaquecimento. Eu, no início de 2020, até nos textos que eu escrevi na Vulcan, eu alertava,
não há necessidade do pacote fiscal que foi implementado em março de 2020, quase 2 trilhões de dólares, não havia necessidade. A economia americana estava num processo de recuperação pós primeiro ano de pandemia, ela já estava iniciando um processo de recuperação puxada pela produção industrial, concomitantemente com a China. Então, era natural tu imaginar que o PIB, de uma maneira agregada, refletiria isso em meados do ano de 2020. Mas o que acontece? A política é política. O político não quer esperar 4, 5, 6 meses para ver economia boa. Então, se implementou o pacote, acelerando o processo. Basta olharmos o desequilíbrio que foi causado na economia americana com tamanha soma de recursos. Eu ainda chamava a atenção pelo seguinte, isso aqui não é um simples pacote, ele se soma a uma taxa de juros baixa e se soma ao fato de que é um desenho de pacote fiscal que foi implementado não só pelos Estados Unidos, Europa, China, Canadá, Japão, Austrália e Brasil, fizeram pacotes fiscais diferentes. Significa o seguinte, eu não estou aqui reduzindo tributos, e a gente aprende na universidade, né? Redução de tributos não necessariamente resulta em queda de preço. Uhum. Né? Então, não vou dando incentivo tributário, eu estou transferindo renda direto para as famílias. Não é nem algum programa de auxílio de desemprego, não, eu estou transferindo, botando no teu bolso. Quando eu reduzo a taxa de juros, o impacto na economia é muito lento. Quando eu boto dinheiro no teu bolso, o impacto na economia é rápido. Então, o que aconteceu com o pacote fiscal de março, abril, maio? Começou grande e foi aos poucos reduzindo. A economia americana cresceu no segundo trimestre a taxas elevadíssimas que não via desde, sei lá, o pós-segunda guerra. E esse crescimento forte se estendeu pelo efeito multiplicador natural pelos trimestres seguintes. Então, para mim, do ponto de vista de política, tá, do Biden, acho que ali esperado um pouco do ranço pós-Trump, enfim, acirra um pouco, né? Então, não vejo ali nada muito diferente de como terminou a era Trump para começar a Biden, não vejo nada diferente, não poderia começar easy, não tinha como, mas do ponto de vista de economia, para mim, sem muita surpresa. Era aquilo, eu imaginava, sim, um superaquecimento da economia, a minha única surpresa para Estados Unidos era o pico de inflação ao consumidor. E eu confesso para ti que eu não imaginava que fosse chegar nos 7 pontos percentuais, uma inflação alto, realmente, né? Alta. Olha, para uma meta não é uma meta oficial, né? Mas é uma meta quase 3 vezes a meta. Quando a gente olha o Brasil, nós ficamos 2 vezes a meta. Quando tu olha os Estados Unidos, ficou 3 vezes. Então, realmente, aquilo foi um desequilíbrio que eu acredito que nem o próprio Banco Central imaginava que fosse ter, pegou muita gente de surpresa. Mas, se tu olhar um pouco, a gente gosta muito, economista, de contar a história, né? Se a gente olhar, tem os fatores que impulsionaram isso. E, claro, boa parte desses fatores não se deve apenas à economia americana e ao superaquecimento. Há um desequilíbrio muito grande na cadeia produtiva mundial que pegou todos os países. Né? Fácil, quando tu pega a inflação, consumidor e produtor no mundo inteiro, tu vê exatamente isso. A Alemanha está com problemas sérios também de inflação. A inflação ao produtor na Alemanha é 2 vezes o que é dos Estados Unidos. É impressionante, está quase 20%. É um negócio que não acontece há 40 50 anos. Exato. Então, é um desequilíbrio muito grande. A gente pode até... Eu fiz uma apresentação, preparei uma apresentação uma vez na Voking para falar sobre esse desequilíbrio e a sequência, né, eu chamaria de lei de Murphy. Né? Em nenhum ano do mundo econômico, a gente viu uma sequência de eventos que pudessem resultar, sim, em disrupção de cadeia produtiva, como aconteceu em 2020. Então, essa surpresa aí pegou todo mundo, mas eu diria para ti, respondendo, não, eu acho que o governo do Biden começou tal como eu imaginava que ele fosse começar após essa eleição conturbada que foi a transição 19 e 20. João, alguma coisa para complementar? Bom, primeiramente, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Marcos, Carlos, Igor, um prazer estar aqui contigo. Também queria aproveitar aqui para fazer uma breve apresentação, né, da Quantitas. A gente é uma casa aí com 10 anos já de trabalho, mais de 4 bilhões sob gestão, divididos em fundos multimercados, de ações. E nesse contexto, óbvio que a gente tem que ter um olhar muito atento sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, resto do mundo, né? Brasil é um peixe pequeno quando a gente olha fluxo de capital internacional. Vocês, inclusive, alocam, fazemos alocação lá fora. Também tem que acompanhar muito forte. Temos exposição nos Estados Unidos, em Europa, né? Temos um mandato para, na verdade, investir onde a gente encontra geração de alfa. Né? Então, claro que a gente mantém um olhar muito atento sobre isso. E sobre o governo Biden, assim, uma forma que eu gosto de caracterizar ele, assim, de temas que ele trouxe em voga para o mercado,
são cerca de 3 pilares. O primeiro deles, assim como até o Igor trouxe, né, uma postura muito estimulativa no âmbito fiscal, seja pela transferência direta de renda, investimento em infraestrutura, um impulso à demanda e ao crescimento via esse impulso da economia, um foco em trazer energia limpa para a agenda americana, então uma energia renovável, menos poluente e que traz junto dela também preços maiores, porque hoje ainda é uma energia cara. E também um último tema, que aí não chega a ser uma novidade, mas é algo que é importante contrastar com o Trump, que é a relação com China. Porque a guerra comercial entre Estados Unidos e China foi um tema durante todo o governo Trump, e algumas pessoas, algumas casas chegaram a antecipar que isso mudaria quando o Biden viesse, e hoje a gente não vê essa mudança. Por isso que eu falei que não é o que está mudando, mas a ausência de mudança eu acho que é o que tem que se levantar, porque, ao contrário do Trump, o Biden tem uma tendência de articular muito melhor com o resto do mundo essa forma de lidar com a ameaça à China, seja no âmbito econômico, tecnológico, geopolítico. Ele tem mostrado uma articulação muito maior com a Europa, com o Japão, enquanto o Trump tinha aquele caráter mais unilateral, mais agressivo, aquela coisa mais imprevisível. O Biden parece que age de uma forma tão contundente quanto, mas não tão expressiva, não tão visível aos olhos da população. Então, esse tema de questões comerciais entre Estados Unidos e China continuam sendo super relevantes para entender o que acontece no mundo. E tem um elemento comum nesses 3 pilares: investimento fiscal, energia limpa e uma guerra comercial ainda presente, que é a inflação. Então, eu vejo assim o governo Biden como um caráter bastante inflacionário, né? Claro que nós também, acredito que todo o mercado foi muito surpreendido por esse nível de inflação que vem nos Estados Unidos, né? Como o Igor comentou, foi uma inflação sem precedentes, claro que não oriunda apenas das políticas do governo, mas também de todas as questões que a pandemia trouxe. Mas mesmo se nós não estivéssemos passando pela pandemia, eu acredito que seria uma política econômica mais inflacionária, porque você está estimulando demanda, você está estimulando cada vez mais a utilização de energia limpa, que não é uma tendência só nos Estados Unidos, é uma tendência global e já está tendo consequências. Em 2021, nós tivemos uma crise energética que atingiu a Europa, atingiu China, e essa crise, apesar de ter questões mais pontuais de 2021, ela vem sendo incubada já há algum tempo pelo aumento da dependência de vários países da energia limpa. O Reino Unido, acho que é um dos exemplos mais icônicos disso, aumentou drasticamente a dependência dele a outras fontes de energia, e a partir do momento que essas fontes começaram a não conseguir suprir, no caso em especial a eólica, porque foi um período realmente onde as questões climáticas não ajudaram, e você não tinha mais reserva de outras fontes mais tradicionais, em especial gás natural, para conseguir compensar. Misturou isso com uma questão geopolítica com a Rússia, e você teve um spike no preço do gás natural sem precedentes, aumentou o preço da energia na Europa inteira. A China passou por um processo parecido, envolveu aí mais a questão do carvão, que é a principal matriz energética, mas também entra nesse contexto de energia limpa. Ela se preparou para os Jogos de Inverno, tentando diminuir a emissão de gás carbono no país, e isso acabou trazendo todos esses problemas. Então, isso é uma questão muito estrutural, né? Não é algo que vai passar, a energia limpa não é algo passageiro, é algo que existe uma tendência global nesse caminho, e eu vejo isso como um vetor bastante inflacionário. E a questão comercial com a China, eu acho que é mais intuitiva, porque a gente já conviveu com isso com o Trump, né? Você está diminuindo o caráter global do comércio internacional, você está encarecendo rotas onde passam produtos através das diversas cadeias produtivas globais, você está aumentando impostos, e isso gera, além, claro, de uma maior dependência da produção interna de cada um dos países, um aumento de preço. E aí você jogou em cima disso um efeito da pandemia, que foi uma explosão na demanda por bens, porque as pessoas estavam em casa, precisavam abastecer suas casas de eletroeletrônicos para o home office, né, computador, videogame, headset, todos esses produtos. Então, houve essa explosão de demanda desses produtos, né? O que compensou essa explosão foi a queda no consumo de serviços, porque as pessoas não estavam circulando, então não consumiam serviço de lazer, de transporte. Então você teve uma boca de jacaré sem precedentes entre esses dois segmentos da economia. E aí você jogou essa demanda de bens numa economia que já estava menos globalizada, já estava com um encarecimento maior de todas as rotas produtivas, você viu esse aumento explosivo no preço desses bens e também de preços de serviços envolvidos no comércio desses bens. O frete internacional é um dos principais exemplos. Você já estava com um trend um pouquinho negativo, veio a pandemia, explodiu o preço dos fretes no mundo todo,
contribuiu para encarecer todos esses bens, e hoje, ainda que a gente veja já uma certa estabilização, ela é apenas uma estabilização. A gente não está vendo ainda uma queda disseminada. Existe apenas um índice de fretes que realmente caiu, que é o Baltic Dry, que é um índice de fretes só de commodities e muito exposto a minério de ferro. Com o preço da commodity caiu, ele caiu bastante. Mas os outros fretes para bens intermediários e finais, que não são commodities, seguem altíssimos e ainda seguem transmitindo essa inflação para os bens finais que o consumidor está comprando. Então, eu acredito que o primeiro semestre, tanto nos Estados Unidos, Europa, Brasil, ainda vai ser muito caracterizado por estas pressões de bens, alguns efeitos assim bem icônicos que a gente vê, por exemplo, o preço da FIP de carro usado aumentando, algo que não tinha precedente no Brasil. Eu acredito que ainda vai acontecer durante o primeiro semestre. Eu não acho que isso vai passar. Isso vai continuar ad eterno? Não. Acho que o segundo semestre... Não faz sentido econômico. Não faz sentido econômico. A gente está tentando, na verdade, entender o timing disso, né? Não é mais se vai cair ou não vai. Vai cair, assim, a gente sabe que em algum momento isso tem que acomodar, porque a demanda por serviço está aumentando, a demanda de bens está diminuindo. Então, isso vai acomodar. A questão é o timing. Eu não acho que vai dar tempo no primeiro semestre. Então, para mim, tem uma inflação global encomendada ainda de bens que vai manter a inflação alta ao longo de 2022. Entendido. Eu acho que o ponto em comum aqui, uma coisa muito fácil, né, de todo mundo olhar de fora, é a tal da inflação americana, né? Acho que a gente podia chamar o Carlos. Carlos, conta para a gente um pouco o que é essa tal da inflação americana que tu está vivendo aí, que tu está vendo nas pessoas, nos americanos, o que eles estão sentindo com a inflação americana, né? Conta o que tu está vendo aí. Primeiro, eu queria agradecer o Igor e o João por ter aceito o nosso convite desse projeto que é passar a informação mais isenta possível para as pessoas que estão nos ouvindo. E de qualidade. E de qualidade, né, principalmente. E o que o Igor falou no início, da questão política, e isso desde o início que eu estou morando aqui, que já fazem mais de 6 anos, tu sente muito forte. A economia americana é pouco dependente do que o presidente, o que os políticos fazem. Porque, na minha visão, né, o que a gente acompanha aqui, as pessoas, e a gente já conversou sobre isso nos outros podcasts, né, elas são mais focadas no seu trabalho e o que isso pode fazer bem para a família dela, e não esperar que um Messias traga uma solução, né? Eu acho que isso é mais importante da economia americana e da questão da liberdade do trabalho e de poder ter as relações mais livres entre política e dia a dia. E também que as coisas aqui são muito menos dependentes do governo, né? Então, tu tem aqui, a água é privada, a luz muitas vezes é privado, então as estradas são privadas, então tu depende menos das decisões políticas na infraestrutura. Isso acho que influencia bastante, né? Outro ponto que o João falou sobre energia, né? E a gente costuma viajar de carro, a gente faz algumas viagens grandes de carro aqui, e nesses 6 anos, nas mesmas estradas, o que eu percebi, até mostrei para meus filhos, as fazendas solares, onde não tinham há 6 anos atrás, hoje tem muitas fazendas solares, aqueles painéis solares na fazenda, né? Tanto na Flórida, North Carolina e no Nevada, tem muito mais investimento nessa região, e também muito propaganda que a gente recebe em casa para trocar energia, botar solar na casa, etc. Então, eu acho que isso também que o Igor falou é muito importante, né? Que as pessoas estão mais ligadas nessa energia mais limpa, né, do que antes. Talvez isso seja uma parte de política que influencia no dia a dia. Cara, a inflação aqui tá absurda. Tá? Desde do jardineiro, desde da comida, do serviço, tá tudo aumentando em dólares, que é uma coisa que os próprios americanos não estavam acostumados. Mas a gente viu, né, 4 trilhões de dólares foram colocados no mercado nos últimos 3, 4 anos. O que isso aconteceu lá no início? O Igor comentou, né, de ir de fato para as famílias o dinheiro. As famílias aqui, elas são muito endividadas, né, na média das famílias. Então, elas sempre têm uma demanda reprimida de alguma coisa, e o acesso aqui a produtos, serviços, hotéis, etc., é muito fácil.
qualquer pessoa, qualquer funcionário de uma empresa, ou até as pessoas vão nos hotéis, elas gastam dinheiro com isso e não tem dinheiro guardado. Então, quando se liberou um dinheiro na mão da família, isso aconteceu duas coisas. Primeiro, o consumo de bens aumentou, então faltava desde telefone na loja da Apple até geladeira, 2, 3, 4 meses para entregar um bem de consumo, né? E hotéis subiram de preço de 100 para 150 para $200. Aluguel de carro, mesma coisa, porque diminuiu também os carros de aluguel, porque no início foi muito afetado as locadoras, né? Depois eles venderam os carros, faltou carro, aumentou o preço. E é uma característica do mercado americano. Eu acho que todo o mercado tende a ser eficiente, uns mais rápidos do que outros, né? E aqui é muito rápido. E quando se liberou esse dinheiro para as famílias, muita gente que estava trabalhando por necessidade parou de trabalhar, porque ela estava ganhando $1.000, $1.500 por mês, a família. E aí o que acontece? Falta gente na ponta para trabalhar. Então, amigos meus que têm restaurante aqui, pagava 12, 13 reais dólares a hora, tiveram que começar a pagar 15, 18. Por quê? Porque quem vai trabalhar para ganhar $2.000 se a pessoa está em casa ganhando $1.500 e pode estar com os filhos ou gastando dinheiro? Então, eu acho que esse tiro no pé, né, de ter liberado muito dinheiro no início, que agora se sabe que, né, depois de acontecer fica fácil, né, Igor, a gente olhar o passado, mas talvez esse dinheiro fez com que as pessoas se acomodassem e não fossem para o trabalho, e isso aumentou o custo de tudo, de tudo. Então está muito alto aqui, colégio aumentou, tá tudo muito caro, casas, né, a gente estava falando ontem com um cliente, casa hoje, se colocar à venda, vende em 1, 2 dias, a um preço de 20%, 30% mais alto do que há 3, 4 anos atrás. Então, eu acho que, também por esse estímulo de dinheiro que teve, os ativos aumentaram nominalmente o valor, porque tem mais dinheiro na economia, que é a inflação, né? Então, eu não sei como é que vai ser daqui para frente, mas a gente não vê baixando o preço das coisas, não. Então, tomara que... E ainda falta produto no mercado, tá? Ainda falta... supermercado, tu não vê mais a prateleira cheia como via antes. Então, falta comida. Não é que falta diversidade de comida como tinha antes. Em alguns momentos, faltam necessidade básica. Papel higiênico, quando tem furacão, que faltava aqui, agora não está normal a oferta desses produtos ainda. Tá? Então, enquanto não estiver normal, o preço acho que vai continuar subindo. A energia subindo de preço, eu acho que isso afeta também muito mais rápido aqui, porque os preços na ponta da gasolina, por exemplo, né, na bomba, eles são semanalmente ajustados. Então, como subiu muito, né, a gasolina nos últimos 2 anos, isso também afeta na hora a economia. Mas quando se cair, também vai afetar para baixo isso. Que aí é o que eu acho que o Brasil é um pouco diferente. O Brasil demora um pouco para chegar na ponta esse aumento de preço de energia, né? E depois, quando cai, demora também para cair. Eu acho que essa é a principal diferença do mercado que eu chamei um pouco mais eficiente para um que demora um pouco mais para ajustar os preços. Deixa eu... Indo na linha da inflação americana, né? Acho que uma coisa que foi perceptível no ano passado, acho que ambos falaram, olha, surpreendeu. Mas teve um momento, enquanto ela já estava subindo forte, se eu não me engano, o Fed foi lá e disse, não, isso aqui é transitório, fica tranquilo, não vou fazer nada, é transitório, vai passar. Né? Acho que se a gente estivesse no Brasil nesse momento, o presidente do Banco Central estava tomando pedrada na cabeça. Né? Lá, todo mundo, não, se o cara está falando que vai passar, vai passar. Ele tá com mais credibilidade. Né? Fato é que não passou. Né? E só piorou de lá para cá. E começou-se a sinalizar, então, com alguns aumentos de juros. Tá? Do outro lado, né, eu acredito que o Fed também esteja olhando para variáveis como assim, deixa eu ver como é que meu chefe aqui está devendo, como é que está o balancinho dele. Né? Opa,
o cara está devendo aqui 30 tri de dólar. Há 2 anos atrás, dia 23, subiu mais 6 de dólar. Né? Fora o dinheiro que ele imprimiu para mandar para as famílias. Tá? Dá para tentar especular que, de fato, talvez o Fed tenha sido leniente até o momento também e não subiu. Isso pode levar a uma alta de juros mais forte. Acho que hoje o que está no consenso é um pouquinho por cento aí esse ano, né? De alta. Não, para de comprar título, né? E vai subir um pouco o juro. Talvez lá na frente comece a vender título ou não repor aquilo que for vencendo, né? Será que o Fed não está um pouco amarrado? Talvez gostaria de subir um pouquinho mais o juro, mas está com medo de subir e isso deixar a dívida impagável, né? O quê? Rolar 30 tri de dólar pagando 0,5%, 1% ao ano está de boa, mas rolar a 3%, a 4% ao ano é pesado, né? Como é que vocês veem isso? Estou falando bobagem? Será? Né? Eu comecei da outra, quer que eu posso? Claro. Vai lá. Bom, a gente tem vários temas aqui nessa pergunta, né? Para começar, o aumento, né, dessa compra de títulos que o Fed fez durante a pandemia, que na verdade o mundo todo fez, né? Europa, Japão, Reino Unido e até alguns países que não tinham já essa tradição de quantitative easing, foi na verdade o grande catalisador, na nossa visão, desse processo inflacionário que a gente está passando, porque foi ele que, até como o Carlos comentou, né, fez uma elevação sem precedentes na base monetária global. Então você aumentou a oferta de dinheiro, lei de oferta e demanda, né? Aumentou a oferta, cai o preço daquilo que está aumentando. No caso, cai o preço do dinheiro. Isso significa que o dinheiro pode comprar menos coisas do que ele comprava antes. Isso significa que o preço de tudo está subindo. Então, há um caráter também, não só de oferta e demanda de bens, de serviços, mas de elevação da oferta monetária do mundo. E essa elevação, ela vem junto dela com uma inflação tanto de bens e serviços quanto de ativos. Então, ela está também por trás dessa valorização expressiva que a gente viu em diferentes mercados, principalmente ativos com um valor real mais tangível, envolve aí, por exemplo, commodities, preço de terra, preço de imóvel. Isso tudo tem um caráter muito relacionado com esse aumento que o Fed fez no seu balanço. E tem efeitos nas cadeias. O preço do aluguel, por exemplo, nos Estados Unidos é super relacionado com o preço dos imóveis. Tem um lag até pegar, mas pega. Então, esse aumento que teve no mercado imobiliário encomendou um aumento expressivo no aluguel que está começando. Ainda tem um processo de aumento encomendado para esse ano inteiro. Então, isso já gerou um problema gigantesco para o Fed lidar. E realmente, ele passou boa parte do 2021 dando essa caracterização, que é uma inflação transitória, causada mais por um descompasso entre oferta e demanda de bens, que quando se ajustar vai passar, né? E existiam outros elementos mais profundos do que isso. Não era apenas um descompasso de oferta e demanda de bens. E, ao longo do tempo, isso foi começando a ficar visível pelo índice de preço, né? O CPI Core, os índices de referência do Fed, que é o PCI, rompendo máximas históricas, que não eram vistas há décadas. Então, agora a gente está num outro momento, que é o momento da retirada dessa carga gigantesca de estímulos, que é o nome do jogo de 2022. O principal risco para mercados, para a economia global, é retirada de estímulos. Eu acho que a pandemia já não é mais colocada como um principal risco, digamos, um retorno de uma nova variante, algo do tipo. Claro que a gente sempre pode ter algo na cauda nesse sentido, mas não é o que mais preocupa os mercados hoje. A maior preocupação é o ritmo de retirada de estímulos, porque há pouco tempo atrás, o membro mais rock do Fed esperava 2 altas em 2022. A gente já está hoje com o consenso de mercado esperando 4 altas, iniciando agora em março, que é esse aumento de 1 ponto, mas o ritmo com que as coisas pioraram está antecipando ainda mais essa discussão. Então, começaram já algumas casas a levantar a bola de uma alta de 0,50 em março, e não 0,25. Então, existe esse debate que há pouco tempo atrás era quase impensável. E a retirada de estímulos é a mesma coisa, porque existem duas etapas, né, quando o Fed começar a tentar ajustar esse balanço gigantesco que ele criou. O primeiro é parar de comprar. Isso já está muito no preço que vai acontecer agora. O Fed já deixou isso super sinalizado, já deu inclusive o ritmo com que isso vai acontecer. Então agora, nas próximas até o final de março, né? Até o final Abril de não compra mais nada. Abril já não vai estar comprando mais nada. E aí ele fica apenas comprando os títulos que vencem. E aí o balanço fica estável, não aumenta mais, mas você pelo menos não está deixando ele diminuir.
A segunda etapa é o que chama de quantitative tightening, que é o oposto do quantitative easing, que é quando você começa a deixar vencer os títulos e não repõe. Da mesma forma que há pouco tempo atrás o juro esperado era que subisse mais tarde, você esperava que esse quantitative tightening ia ser lá para frente. Em algum momento, 23, 24. final de 23, 24, que o Fed não ia fazer isso tão cedo. Esse debate está para o segundo semestre. Agora a gente já não está mais discutindo 23, a gente está discutindo se é 22 ou 23, ou se é final de 22 ou início do segundo semestre de 22. Então, isso tudo é relacionado com essa dificuldade, esse problema gigantesco que é como você diminuir o balanço, diminuir o ritmo de estímulos sem causar uma disrupção dos mercados, sem causar uma recessão, sem causar um problema econômico muito mais sério. É realmente um problema sem precedentes que a gente está tendo que lidar hoje. Mas eu acho que o sentido das coisas é na retirada de estímulos. O risco é ser mais cedo, não mais tarde. Pelo menos a nossa visão hoje é que o problema inflacionário não vai permitir que o Fed faça novas postergações desse processo. Isso já está acontecendo. Ainda que o Fed esteja na iminência de fazer isso, outros bancos centrais gigantescos do mundo já estão subindo juros. O Reino Unido subiu juros surpreendentemente agora no final de 2022 e está encomendada mais uma alta para fevereiro, porque a gente teve agora essa semana um CPI surpreendendo de novo no Reino Unido, para cima. Então, assim, você já tem bancos centrais super relevantes no mundo que estão num processo de alta de juros, e eu acho que isso só vai aumentar. Então, é claro que é um ano super desafiador nesse sentido, você se posicionar com os principais bancos centrais do mundo diminuindo seus balanços. Igor, antes, se tu me permite fazer umas observações antes dos teus comentários, umas questões práticas, tá, que o João falou, que é a questão do aluguel. O aluguel aqui, diferente do Brasil, ele não tem indexador, só que ele geralmente é de 1 ano. Então, o locatário, né, ele fica... O locador pode mexer em qualquer momento o preço depois do vencimento daquele 1 ano. O que aconteceu aqui? Aluguéis que estavam 1.000 moedas, em 1 ano foram para 2 ou 3 mil. Então aumentou 100 ou 200% o aluguel. E eu não estou brincando, aconteceu isso aqui. Aluguéis que eram 1.000 foram para 2, 3 mil. Por quê? Não tinha oferta. No Brasil, tem a parte ruim do indexador no contrato de aluguel, que geralmente era o IGPM, e agora está todo mundo querendo trocar para o IPCA. Mas, de certa forma, isso mantém uma inflação alta, porque tu vai aumentando sempre o aluguel, só que tu limita também o preço o ajuste desse preço. Então, o que a gente está vendo aqui? Né? Aluguéis que foram para 3 ou 4, que era 1.000, quando o mercado der uma engasgada, eles vão voltar para 1.500, 2.000, eles vão cair. Que dificilmente acontece isso no Brasil, de cair preço de aluguel, porque como a inflação e a taxa de juros no Brasil é mais alta, a base monetária vai aumentando, então os valores nominais também têm que ir aumentando para pelo menos pagar alguma coisa. Né? Então, só esse comentário que eu queria fazer, que vai em linha com o que o João falou, e é um exemplo prático de diferença entre Estados Unidos e Brasil, e também por ter tido essas altas grandes nos últimos 2 anos aqui. Bom, deixa eu complementar. Política monetária, ela é sempre desafiadora. Né? Comentar se o Fed errou, o Banco Central brasileiro errou. Para nós que estamos de fora, eu enxergo, a gente tem apenas 2 tipos de resultado. Nesses bancos centrais existe um grupo grande de economistas. No caso do Fed, então, nem pensar, né? São os prêmios Nobel, tem gente inteligente, que tem modelagens para isso, desde inflação, demanda por imóvel, preço de aluguel, eles estão acompanhando sempre tudo. Se tu pegar dos St. Louis, qualquer New York, qualquer banco central, tu vai ver um monte de publicação interessante sobre diversos temas, enfim, eles dizer que não enxerga. E até porque o Banco Central americano tem Big Data, então ele consegue ver com antecedência também coisas que nós, em asset, não vamos conseguir, porque é ele, os dados passam por ele. Né? Então, dizer que ele não enxerga os dados ou não tem a modelagem top, né, vamos dizer, das melhores, não é verdade, tem. Então, dentre as 2 alternativas do tipo, ele errou ou não, eu diria para ti, olha, dado que ele tem a modelagem, eu só tenho uma escolha, um caminho, né? Ou o modelo dele é ruim, ou ele foi leniente. Tá? Porque não tem outra alternativa para mim.
Como eu acredito que eles são muito competentes, tem muitos economistas, tem todo um arcabouço institucional por trás, foram lenientes. Isso me leva a concluir que foram lenientes. É ruim dizer isso, porque tu tem a maior e melhor autoridade monetária com histórico do mundo. Mas é o que me resta, porque eu confio naqueles profissionais, eu conheci alguns, enfim. Eles deliberadamente foram tomando a decisão de não fazer nada. De não fazer. Bom, aí tu pode hoje tentar explicar por quê, né, a decisão não é desses profissionais que fizeram as análises, porque essas análises elas sobem para o board que vai tomar a decisão. E aí, claro, daqui a pouco pode ser aquela incerteza de final de uma pandemia, do tipo, mas e se? Né? E se? Aquele e se? Nós não temos tanta certeza dos números. Mas o que está acontecendo? Eminentemente, nós tivemos um choque de oferta, preço de energia, como foi comentado, e o choque de oferta não foi só do preço da energia, teve outros elementos, mas choque de oferta, muitas vezes a gente pensa é transitório, porque ele reflete um desequilíbrio temporário. Por isso que veio a tese, é transitório, não é um choque de demanda do tipo, mudei o patamar de renda, isso aqui vai gerar um consumo permanente de renda, então eu mudei de forma permanente essa demanda. Não, parecia realmente que era um choque transitório pela característica de oferta. O preço do petróleo estava em $16 em abril de 2020 e foi a $80 agora no final do ano. Né? Chegou até metade do ano, ele já estava em 70, 60 e poucos. Se tu parar para pensar, em relação às crises de petróleo do passado, essa foi a pior. Se tu comparar abril de 2020 até julho, agosto, setembro de 2021, foi a maior crise do petróleo. O petróleo choque do petróleo. Foi um choque de petróleo. E mais, ele trouxe junto gás, trouxe energia residencial, trouxe carvão, trouxe tudo. Então, quando tu abre a inflação e nota grupo transportes no mundo inteiro, foi o que mais contribuiu. Então, é natural tu imaginar, poxa, mas isso aqui, produtos energéticos, é um choque transitório. Mas não se mostrou transitório, por quê? E aí eu acho onde o Fed foi enganado, a economia estava se recuperando, mas o mercado de trabalho não mostrava, que é a outra variável que o Fed costuma analisar. Ele olha também a inflação, mas ele olha também o mercado de trabalho. E a taxa de desemprego, ela demorou um pouquinho para realmente acender a luz vermelha. Por quê? Pela característica da política fiscal, que como o Carlos comentou, estou ganhando $1.500, a pessoa passou isso foi muito rápido, foi em questão de 3 ou 4 meses que as empresas americanas começaram a se deparar com a necessidade de contratar e não tinha. E aí aquilo foi refletindo exatamente na questão da taxa de desemprego. E aí acendeu a luz vermelha, foi no último trimestre do ano, quando realmente a taxa despencou, né, a taxa de desemprego despencou bem mais rápido e chegou naquele campo que não é mais o campo neutro de inflação, né, ultrapassou aquela linha neutra. Então, na minha opinião, eu acho que sim, o Fed foi um pouco leniente. Tá? Ele não é possível que não percebeu a inflação se disseminando, né, na que a gente chama do índice de difusão, né, quanto ela se dissemina na economia. Colocar a culpa agora vamos corrigir, o meu medo é exatamente esse. Sabe aquele trader que entra errado na compra e também acaba errando na saída? O meu medo é exatamente esse. O Fed errou a política monetária nesse ano passado. Eu tenho um certo medo daqui a pouco ele errar na magnitude da volta, porque ele percebeu, caramba, eu tenho que correr atrás agora, porque realmente a inflação veio pressionada e ela não vai ceder tão fácil nesse período. Mas não está sozinho, como tu disse, todos os outros países, em menor ou menor grau, estão juntos. O Banco Central brasileiro, por que a gente jogaria pedra no presidente do Banco Central? Eu nem diria não é o presidente do Banco Central, eu diria na instituição. Né, porque o nosso histórico, e aí é uma coisa que talvez a independência do Banco Central ajude a limpar esse histórico, né, que o nosso histórico recente ali dos governos 2010, 2009 até 2015, 16, não foi legal. Tá? Teve intervenção, a gente viu que o presidente do Banco Central cedeu à pressão política. Então, isso gera para nós uma desconfiança. Então, é mais fácil jogar pedra no Banco Central brasileiro mesmo. Para nós é certeza que foi leniense. No caso do Banco Central americano, a gente fica, pode ter sido, mas talvez ele ainda enxergue alguma coisa que a gente não esteja enxergando. Mas como ele tem uma credibilidade. Como ele tem credibilidade, exatamente. Então, credibilidade do Banco Central faz isso. Ou seja, tu não viu o mercado americano desestabilizado e colocando o dedo no Fed, condenando, mas como tu vê aqui, né? Que o Banco Central brasileiro errou também
Na minha opinião, ele errou em todos, como se fosse um trade. Ele errou quando reduziu muito o juro, errou para voltar a subir. Quando subiu muito lento. Depois ele se deu conta, começou a subir muito rápido. Agora eu acho que ele vai errar na magnitude de parar e também, na minha opinião, vai errar na hora de cortar. Então, ou seja, ele errou em todas as pontas, na minha opinião, aqui no Brasil. E com relação à dívida, né, eu olhando de fora, tudo bem, fiz um mestrado em economia, mas não é minha praia, né? Mas eu fico olhando para aquela dívida que não para de crescer, mais emissão de papel moeda que também não para, né? E eu fico olhando de fora e digo, esse negócio me assusta, né? De novo, se fosse aqui no Brasil, seria a nossa taxa de juros já está em 20, de novo, não em 11, né? Quanto que vocês têm medo da dívida americana, né, de impactar? Muito? Pouco? Será que o governo americano quer pagar ou reduzir essa dívida via aumento de PIB para reduzir dívida PIB? Eu já fazer minha especulação, desculpa, te interromper e falar. Tu já ouviu falar de bônus demográfico, tu já ouviu falar da população que está ficando cada vez mais velha. É o seguinte, nós vamos começar a lançar títulos de 40, 50, 60 anos. Por que parar em 30? Então, tu pode aumentar a dívida, mas aí eu vou endividar para 40, 60 anos, pô, porque o Marcos vai viver 100. Antes, lá atrás, quando a gente tinha título de 30, o Marcos ia viver 60. Uhum. Agora não, tu vai viver 100, tu vai poder pagar a dívida de 50 anos, 60 anos. Então, tem espaço, pô. Dá para fazer. Dá para fazer. Não é igual no Japão, que o Japão faz isso nos últimos 20, 30 anos, está fazendo isso também, né? Exato. Eu não tenho dúvida que vai começar a ter liquidez em papéis de 40 anos, 50 anos, porque a população também vai viver mais. Então, tu pode acomodar isso. Agora, podemos discutir a magnitude, né? Você vai chegar a tantos por cento do PIB. Mas tu pode acomodar com taxa de juros próxima de zero, como no Japão. Agora, será que se o cara precisar meter uma taxa de juros lá de 5, 6 ou quiçá talvez até mais, voltar para os anos 70. Mas tu sabe, Marcos, nós ficamos aí alguns meses ou talvez 2 anos com taxa de juro real negativa. Eu não vi esse número, eu tenho que fazer a conta de quanto que ele queimou de riqueza, de dívida ali. Quanto que ele queimou. Teve uma parte que foi queimada aí, tá? Com juro real negativo. Então isso acontece. Claro, é uma surpresa, isso não pode ser permanente, senão o mercado se ajusta. Mas nessa surpresa de 2 anos a gente queimou um pedaço, né? E a inflação também ajuda, né? Para pagar, porque quanto mais inflação, a base monetária aumenta, tem mais receita e paga dívida. Exatamente. Eu concordo com o Igor nesse sentido, porque a dívida, na verdade, quando você olha a evolução dela, você tem que olhar a taxa de juros, como o Igor falou, real, né? E você compara essa taxa de juros real com o crescimento do PIB. É uma equaçãozinha assim, que em economia a gente chama ali do R menos G, juro real menos crescimento do PIB. Se você tem um crescimento do PIB que consegue pagar esse juro real, ao longo do tempo é sustentável esse processo. E a conjuntura que a gente vê nos Estados Unidos como o Igor falou, né, um juro real muito baixo, negativo nos últimos anos, e a depender da evolução da inflação ainda vai continuar muito baixo, talvez até negativo, mesmo com o Fed iniciando esse processo de elevação de taxa, e um crescimento econômico muito forte. Essa é uma outra parte da conta. Essa é uma outra história, é uma outra parte da história, né? O crescimento americano tem entregado muito resultado. Se fala muito, por exemplo, da concentração das empresas no S&P, as FANGs ocupando um percentual cada vez maior do índice, né? Mas se você olhar o resultado do restante, eles estão muito bem. Está bem, obrigado. O resultado das empresas dos Estados Unidos tem surpreendido de forma recorrente ao longo dos últimos 2 anos. E aí, complementando, quando tu vê o quantitative easing americano e brasileiro, né? No brasileiro, a gente compra o quê? Que título que o Banco Central compra? Título público. Qual o quantitative easing americano compra o quê? Privado título também. Privado. Não é, ele está financiando o crescimento privado e aqui a gente está financiando o governo. Nas empresas, nos negócios. Exato. Enfim. E aí, claro, vai ter lucro. Se tu olhar os balanços do Fed, quando vence os papéis, ele tem lucro. Ele leva até o vencimento de face, né? Ele não vende antes, ele vai até o vencimento. Até para a gente voltar ali em 2020, na época que começou a faltar liquidez no mercado, né? Todos os papéis de renda fixa, por melhor que fosse a empresa de crédito, caíram 5, 10, 15% naquele momento específico, né? E muita pessoa física ficou com medo de comprar. Quem foi que comprou nesse momento? O Fed. Aí o Fed deu liquidez e as pessoas físicas começaram a comprar depois de novo mais caro, né? Então,
se a gente for pensar, foi um trade bem feito, né, na questão de crédito. Deixa eu só encerrar esse capítulo aqui, Estados Unidos, aqui, acho que a discussão está boa, mas a gente tem o tempo aqui, né? Nesse contexto todo, tá? Claro que quando a gente fica olhando para dólar, é sempre a historinha dólar, real, real, dólar, real, né? Mas quando a gente olha a relação dólar versus o resto do mundo, não era para o dólar estar mais fraco, né? Não era para ele ter se enfraquecido, já que os americanos foram os grandes impulsionadores de impressão de dinheiro no mundo. Por que está mais forte? Por que 2021 o dólar ficou mais forte, né? Eu sei que o brasileiro está acostumado a ver assim, não, aqui é por causa é tudo a política, é tudo política no Brasil. Não, mas o dólar se valorizou no mundo. E o Brasil, é diferente de 2020. Em 2020, o Brasil teve um alfa bem negativo, pelo que eu lembro de cabeça de dólar, né? Em relação ao resto do mundo. 2021 foi par e passo com o resto do mundo. Por que o DXY está a favor do dólar? Essa para mim é a grande incógnita. É uma coisa interessante para ser respondida. Eu vou arriscar uma resposta para ti, até porque eu não vi os números. Nessa crise, né, dessa vez é diferente, né? Sempre tem o tema, dessa vez é diferente. Mas nessa crise eu acho que saiu menos dólares dos Estados Unidos e ficou nos ativos americanos. E muita gente mandou para lá. Exatamente. A gente faz isso com os nossos clientes. Não, mas é claro, não teve aquele mesmo efeito incerteza do subprime, quando as pessoas pagavam para deixar o dinheiro no Treasury, né? Não, deixa aqui e eu não quero, deixa no banco, eu estou pagando para ti. Não é aquele mesmo período de incerteza, mas o fato é até pelo modelo de recuperação de política fiscal, nas outras crises, a gente via apenas redução de taxa de juros. A redução do Fed era muito mais agressiva que outros países. O que aconteceu? A Europa também, junto com os Estados Unidos, manteve juro real negativo durante muito tempo. Em outros momentos da história não foi isso. A gente via que tinha uma certa delta aí que podia ser especulado, mas dessa vez foi o contrário, né? Inclusive, os Treasury de 10 anos alemão estava mostrando juro real negativo muito maior do que nos Estados Unidos. Então, nesse modelo, nesse período de 2 anos, pela política fiscal e o dinheiro ficando nos Estados Unidos e a equalização de juro internacional foi diferente. Isso pode ter contribuído para o dólar realmente ficar, não digo fortalecer, talvez enfraquecer outras moedas mais do que tem sempre os dois caminhos, o dólar que fortaleceu, as outras moedas que enfraqueceram, né? Eu acho que também teve um período de enfraquecimento de outras moedas aí. Até porque esse momento muito mais longo que eles tiveram e pronunciado de juro real negativo. Arrisca, João. Deixa eu perguntar uma coisa para o João. Ô, João, questão também de alavancagem, né? Que o PIB dos Estados Unidos é em torno de 20 e poucos trilhões. O do Brasil é um pouco tri de dólar, né? E a gente está vendo nos últimos 2 anos aí o volume de derivativos que tem no mundo, né? Seja derivativo de dinheiro ou derivativo de commodity, derivativos, opções, calls, etc. De ações, de qualquer coisa. É mais de 800 trilhões, ou quase, nem sei qual é, 1 quatrilhão, né? O que acontece, o que aconteceria se der um problema nessas alavancagens? Porque se eu tenho 800 trilhões de derivativos no mundo e der problema em 1%, são 8 trilhões de dólares que está dando problema, né? Vocês veem um risco de acontecer algum ajuste nesse mercado alavancado que tem até um livro que chama A Era da Desalavancagem, né? E o que afetaria a gente, ou os investidores, né, se acontece um problema nos derivativos? Claro, só complementando a pergunta ali sobre dólar, né, concordo 100% com o que o Igor trouxe, né, diferencial de juros é um fator e que realmente nos Estados Unidos ficou maior do que em várias regiões do mundo. E, além disso, você teve crescimento nos Estados Unidos, atraindo fluxos, foi a economia que melhor se recuperou da pandemia, e você teve um elemento de aversão a risco, né? Um todo muito avesso a risco por conta de Covid, todas essas crises que a gente está vendo, e isso leva dinheiro para portos seguros. Os Estados Unidos é o principal porto seguro do mundo. Não tem concorrente ainda. Não existe concorrente, é a moeda de reserva global e ainda era que estava com o maior crescimento, melhor resultado de empresas. Bom, é lá que você vai. Você não vai deixar dinheiro no Brasil, no Chile, em emergentes em geral, né? Você vai para lá. Agora, claro que esse processo junto dele, né, foi um processo de exuberância muito forte do mercado.
Isso tem um caráter fundamental por trás, que é crescimento, resultado de empresas com caixa. Isso, claro que impulsionou o S&P para cima, mas você teve junto dele também um elemento de impulso pelo próprio quantitative easing, alavancando o preço de ativos, principalmente nos Estados Unidos, e também uma entrada, aí esse eu acho que é a mais particular desse momento que a gente vive, uma entrada sem precedentes da pessoa física no mercado, com recursos que ela não tinha antes. Isso tem um caráter relacionado com a pandemia, muita gente em casa, isso abriu tempo para as pessoas irem para esses mercados, que às vezes elas não tinham tanto tempo para isso, e como os mercados estavam subindo muito, a atratividade disso aumentou, e o acesso ficou muito fácil. Robinhood, por exemplo, essas empresas que aceleraram essa entrada e facilitaram o acesso não só ao mercado, mas o acesso a derivativos, o acesso à alavancagem, comprar com margem, opções. Isso aumentou muito nos Estados Unidos. Em algum grau está acontecendo no mundo todo isso, até no Brasil. Sim, há 5 anos atrás, uma pessoa física fazer uma operação alavancada era muito mais difícil do que é hoje. Exato. Hoje está muito fácil isso. Então, você tem todo um contexto que contribui para essa expansão de múltiplos de algumas empresas, principalmente as techs, de muito crescimento e uma alavancagem muito grande no mercado. Claro que é um risco para frente, porque se você está alavancado, você tem alguns setores da economia, o mercado de equities como um todo nos Estados Unidos, a gente não olha o múltiplo e vê algo absurdo, mas existem setores que existem múltiplos gigantescos. Absurdo. E a convexidade disso, quando você reverte a tendência das coisas, faz com que a acomodação seja muito forte. A gente até passou por uma experiência um pouco tupiniquim disso recentemente. Você teve um aumento de alta de juros, algumas empresas, por exemplo, como Magazine Luiza, tiveram um desmanche do valor das suas ações. Por quê? Porque ela trabalhava com múltiplo de mais de 100 vezes. Quando você muda a visão do mercado em relação a essa empresa, no caso da Magazine, teve juro, teve resultado e teve até uma questão de governança, bom, o efeito no preço da ação é gigantesco. Então, esse risco é um risco relevante, ainda mais no momento que o Fed está retirando estímulos. A grande questão é o quanto que isso vai bater no resultado das empresas, o quanto que o crescimento da economia americana vai sentir. E eu não tenho essa resposta, acredito que ninguém no mundo tem ela, assim, não, a resposta é essa ou essa, porque se tivesse, estava rico já. Mas eu acho que esse é o elemento chave, porque o quanto de desaceleração acontecer vai ditar o quanto que esse mercado que está super alavancado pode acomodar. Tem várias casas lá fora já com calls de reversão desse trend recente do S&P, botando o S&P mais para perto de 4 mil pontos, né, algo mais acomodado. Agora, elas têm errado há algum tempo já. Diria, os bears têm errado há 5 anos já nos Estados Unidos. Eu não gosto de shortear a economia americana, então eu não estaria vendendo S&P hoje, mas é um dos principais riscos para a gente estar acompanhando. Talvez reduzir posição, sabe? Acho que isso já é mais justo. Marcos, antes de tu passar de assunto, queria deixar só um link aqui de um vídeo do Ray Dalio, que é um dos maiores gestores do mundo, que ele explica, acho que em 8 ou 10 minutos, como é que funciona a economia. Então, para as pessoas que quiserem, a gente vai deixar o link aqui, que é um vídeo muito bom, é bem didático, e eu acho que vai ser bom que muitas coisas que a gente está falando aqui, que é mais dia a dia de quem está na área, mas ele explica uma forma didática todo esse fluxo da economia. Vamos para o Brasil? Eu li um pouco do material de vocês, acho que vocês convergem bastante no mundo de inflação, tá? E a primeira questão, assim, que acho que até vale a pena a gente para falar para as pessoas, né? As pessoas, a inflação está tão na tônica aqui no Brasil, né? Tão em moda falar de inflação de novo, né? A gente fechou ano passado 10 de inflação, né? E pelo que eu vi no trabalho de vocês são muito parecidos. Tá, de onde é que veio essa inflação, né? Por que deu 10% de inflação ano passado, né? E acho que o segundo ponto é, qual é essa maior chance? Esse ano, vocês, se eu não me engano, estão com uma projeção de 5 e pouquinho, alguma coisa, não sei se mudou agora recentemente, a última que eu tinha visto era de dezembro ainda. Estava 6,1 agora. 6,1, aumentou então. Tá? Não sei se tu está com um número de projeção também, mas, então, queria que vocês pudessem explicar e se lembrar de uma coisa, um outro complemento sobre inflação 2021, por que foi 10%, né? 2022, o que vocês estão esperando de inflação? E dentre os riscos, se vocês acham que, diante do que vocês estão olhando hoje, tem mais risco de a inflação vir mais para baixo ou mais para cima do que vocês estão enxergando hoje?
Para te falar da previsão, eu fiz agora no início do ano eu fiz um trabalho na Vulcan exatamente explicando sobre a inflação. Por quê? Na gestão nossa, mais importante do que entender o quanto ela termina no final do ano é a velocidade. Tá? Se no primeiro trimestre ela despenca, o cenário é um. Se ela despenca no último trimestre, o cenário é outro. Então, é claro, vai oscilar. Nossa previsão lá está eu estou prevendo em torno de 4,10, aí o mercado vai até 6, alguma coisa assim, né? Então tem para todos os gostos. Mas o importante é a velocidade que acontece isso. Por quê? Porque isso afeta a política monetária. O Banco Central Brasileiro tem ali uma previsão ainda de algumas altas nas próximas 2 reuniões, provavelmente, depois parando. E a gente tem uma eleição em outubro. Então, o comportamento da inflação, a velocidade disso pode afetar bastante a questão da política monetária. Talvez, se ela cai muito rápido, o Banco Central pode, inclusive, começar a cortar juro antes da eleição. E se ela não cai tão rápido, esquece. Ele talvez nem corte o juro esse ano, se não ter essa convergência. Bom, mas para justificar essa minha tese de uma queda para 4,1%, provavelmente esse ano, em torno disso, que é a minha expectativa, eu tive que voltar para entender o que gerou inflação em 2021. E é fundamentalmente transportes. Se resumindo, 1/3 da inflação de 2021 foi gasolina. 1/3. Se tu soma energia elétrica residencial, gás de botijão, gás encanado, diesel e etanol, nós chegamos quase a 50%. Então, peraí, dos 10, alguma coisa, quase 5 é combustíveis, ou energia, né? Vamos fazer um resumo: energia. Ou energia usada na residência, como o gás, ou energia usada no transporte. No mundo foi bem parecido, muda as proporções, mas bem parecido. Então, aí eu tive que voltar mais um ponto atrás. Então, okay, se foi energia, deixa eu entender o que causou essa alta de energia. Aí tu vai chegar onde? Preço do petróleo. Tá bom. Aí, eu me lembro de uma apresentação de final de ano, que eu fui questionado sobre esse comportamento da inflação, porque, olha, você tem que entender que existe variação e nível. Tá? Quando o preço do petróleo sai de 16 para 80, isso é variação. Então, gerou um choque inflacionário grande, que não tinha como fugir aqui no Brasil de um reajuste de preço dos demais combustíveis. Não tinha como, contaminando todos os demais. Agora, tu imaginar que de 80 vai continuar subindo para 150, 200, bom, aí é outra história. Na minha opinião, tá, olhando inclusive previsões, eu fiz uma comparação de 8 previsões internacionais, desde a Agência Internacional de Energia, JP Morgan, Goldman Sachs e outros, FMI, OCDE, vai de preço do combustível para 2022 de menos 18% até mais 13%. Então tem ali uma oscilação que poderia vir o preço do petróleo até 65 ou ir até 90, mais ou menos. Vamos imaginar que fique em 80? Ou seja, se o preço do petróleo fica em 80, não tem inflação de petróleo. Acabou. Ele ficou no nível 80, se ajustou, até porque a economia está crescendo menos, a economia mundial está desacelerando, teve novos investimentos, ou seja, a produção está se ajustando à oferta, a produção está se ajustando à demanda. Então, é natural tu imaginar que o nível fique. Se o nível fica, não tem variação. Se não tem variação, ok, o que pode acontecer na política interna brasileira, em termos de preço de combustíveis? No mínimo, também não ter variação. Aí entra um componente, poxa, nós estamos no Brasil. Em ano eleitoral, tu acha que não vai ter redução do preço do diesel, da gasolina? Ah, mas a Petrobras é independente. Estamos no Brasil. Eu não descartaria, já que o preço do petróleo talvez fique oscilando em torno de 80, 70, 68, faz uma redução do preço da gasolina. Então, no mínimo, no 0 a 0, o que vai acontecer com o IPCA transportes? Ele vai despencar. Na avaliação de 12 meses, ele vai sair lá se não me engano, foi 20 alguma coisa, né? 20% que terminou o ano, vai despencar. Aí, claro, tirando esse componente que, na minha opinião, foi o mais importante, eu comecei a olhar os demais fatores. Aí tem uma parte que é preço administrado, que vai prejudicar bastante, que é o problema do Brasil, que não tem, como o Carlos comentou, não tem nos Estados Unidos. A economia brasileira é muito indexada ainda, que é a minha tese, compartilhar, né, João? Para mim, o Plano Real acabou. Quando se tu olhar para que foi criado o Plano Real? Estabilizar preços, né, e gerar previsibilidade na economia. Tá? Então, o que a gente fez? Criamos alguns arcabouços, reforçados futuramente com a questão
meta de inflação, questão política fiscal, tira aqui a âncora cambial, reforçamos isso, mas e depois disso, o que mais teve? Mais nada. A economia continua indexada, 75% do orçamento federal indexado, contratos, enfim, o Plano Real acabou. O Plano Real, lá quando surgiu, só a estabilização de preços e redução gerou crescimento. Não gera mais. Deixa eu só dar um exemplo de indexação, né? Você já está conversando, cara, a gente está trocando de sala, né? Alugamos uma nova sala, negociando com a imobiliária, veio lá, variação, o reajuste anual será pela variação positiva do IPCA. Positivo. Né? Aí eu fui lá, peguei o contrato modelo, e tirei o positivo, será pela variação do IPCA, né? Não tira, é positivo, variação positiva do IPCA. Aí eu só até brinquei com a imobiliária, bom, então fico aqui, deixa, por favor, donos de imóveis que locam, não reclamem de inflação, tá? Vocês estão contribuindo diretamente para ela com a tal da variação positiva do IPCA, que virou uma praxe no mercado. Hoje é tudo variação positiva, né? Então, o negativo não ajusta, como você está falando. Então, na minha opinião, o Plano Real acabou, ou seja, o objetivo inicial dele não cumpre mais, a gente precisa reinventar o Plano Real, reajustar as leis do Plano Real, mas o fato é, para mim, em 2022, a inflação ela é mais easing que o 2021, e ela, sim, despenca principalmente pelo item transporte. O preço administrado ainda prejudica, porque tu vai olhar para trás, nós vamos dar reajuste de passagens de ônibus, com próprios contratos de aluguéis, energia e tal, vai ser tudo em torno de 10. Vai ser mais ou menos perto de 10. Isso vai prejudicar um pouco no cômputo final. Mas eu não tenho dúvida que principalmente o componente de transporte derruba a inflação. Tá? E não descarto, uma interferência do governo na questão dos combustíveis. Visualizando a estabilidade, eu chamo muita atenção nível e variação, visualizando a estabilidade do preço do petróleo, pode ser uma boa deixa para reduzir o preço dos combustíveis. Criar o tal do fundo de estabilização. Uma coisa um vale gás, alguma coisa que possa amenizar tudo isso. Perfeito. João? Bom, acho que até pela projeção, né, a gente tem uma visão um pouquinho mais altista, né, para a inflação esse ano, mas claro que, sem dúvida, assim, o impacto que transportes, principalmente para a gasolina, teve ano passado, não é algo que acredito que ninguém espere para esse ano, porque foi algo realmente sem precedentes, né? Teve essa variação gigantesca do petróleo, o dólar também não ajudou. Então você teve um efeito que não deve se repetir. Hoje eu não chego a trabalhar com queda de combustíveis, a gente tem uma variação positiva para a gasolina esse ano, mas assim, para dar até os números, né? A gente tem mais 6,5 para a gasolina, no passado foi mais de 30. Então, é bem menos, né? Mas não é uma queda. E a gente se baliza um pouco por um view aí mais proprietário nosso, né, que está longe de ser um consenso no mercado, porque, como o Igor trouxe, até como é normal em início de ano, existem cenários para todo lado, então tem casas enormes com researches super bem fundamentados que trabalham com um cenário mais baixista para petróleo, olham para 65, 70, e tem casas que olham com um cenário mais altista. Eu acho que a gente está mais nessa linha, tá? Hoje a gente acredita que o petróleo é mais para 100 do que para 80, nosso view se baliza um pouco na questão de demanda aumentando cada vez mais por aumento de circulação, tem espaço em várias regiões do mundo para isso continuar acontecendo, a OPEC ainda segurando a oferta de petróleo do mundo, pelo menos até chegar no 100, que eu acho que é um break-even que começa a ter questões dentro do grupo que vão fazer alguns começarem a tentar desrespeitar os acordos e aumentar a produção de fato, e a postergação de um acordo entre Estados Unidos e Irã mais para frente, né? O Irã é o grande risco, o petróleo vir para baixo, é um acordo, porque se houver um acordo ele volta a produzir, inunda o mercado de petróleo, e aí eu acho que cenários de 65, 70 entram bem mais no game, mas hoje eu estou vendo esse acordo ficando mais para frente, mais para 2023. Então, por isso a gente tem essa visão mais altista, e aí a Petrobras fica meio refém da cotação, né? Não acredito que com o petróleo indo para 100, né, assumindo essa premissa, existiria algum tipo de intervenção que conseguiria segurar. A gente até teve uma experiência ano passado que a Petrobras chegou a trabalhar com um gap enorme em relação ao preço internacional, cerca de 20%, que era algo que ela não tinha trabalhado ainda, e começou a faltar combustível no país, né? A gente, tanto no micro, aí, se você olhar quem é do setor, estava com dificuldade enorme de conseguir diesel. Então, é o que acaba acontecendo se a gente tiver certo para o cenário de petróleo. Mas vai ter medidas do governo. Assim, você tem hoje esse cenário, essa medida do Fundo de Estabilização, que é para suavizar os movimentos da Petrobras.
A questão é quem é que vai pagar essa conta, né? Porque pode vir do governo federal, que pagaria através dos royalties e dividendos, pode vir da própria Petrobras, através do imposto de exportação, e pode vir dos estados e municípios através dos estados, através do ICMS. Então, tem essa discussão de quem é que paga essa conta, e tem medidas até mais drásticas, que são, assim, a principal delas é de mudar a base de cálculo do ICMS, colocar uma média de 2 anos ao invés do combustível na ponta. Isso é um custo de 25 bi para os estados, é uma pica para eles, e acho difícil passar isso, mas está ali na mesa, é 50 bips de IPCA se isso acontecer, mas é bem relevante. E os próprios administrados, né, que carregam esse efeito inercial gigantesco e vão ser o principal vilão, acho, esse ano mesmo, um dos principais vilões, tem outros, mas reajuste de plano de saúde, reajuste de remédio, esses itens, o transporte público, ônibus urbano, esses itens são alvos perfeitos para o governo aí atacar e prejudicar o setor por razões eleitorais. Então, vai vir reajuste de remédio da ordem de 10%? Bom, vai ser uma escolha. Vamos acabar com o balanço do setor ou vamos, né, prezar pelo micro e vamos deixar eles reajustarem? A chance deles optarem pela primeira opção é grande. E aí você dá metade do reajuste, essa inflação de 6,1 já começa a cair. Então, para mim, o grande risco da inflação assim, é esses reajustes mais inerciais não serem dados sob as custas do setor. Não é nosso cenário base, mas é um risco. E saindo desses preços que são mais, né, indexados a ou uma commodity ou uma inflação passada, a gente enxerga uma inflação de serviços muito alta esse ano. Vamos lembrar da boca de jacaré que eu falei antes, né? Abriu uma boca de jacaré no mundo de bens lá em cima e serviços lá embaixo. Está acomodando, os serviços estão aumentando, ainda não voltaram para o nível pré-pandemia, mas eles estão cada vez maiores. E são empresas que trabalharam com margens muito reduzidas nos últimos anos. Elas estão vendo a demanda vir muito fortemente com o aumento da circulação e elas estão repassando. Elas estão querendo compensar esse gap que abriu. Então, a inflação de serviços está alta e a gente espera que ela continue alta ao longo de 2022. A inflação de bens, como eu falei, vai ser um problema ainda no primeiro semestre. Eu acho que no segundo a gente já começa a ver uma reversão. Mas aí já guardou 6 meses de inflação alta de novo. Então, acaba que o ano vai ficar com um número alto novamente. Vamos lá, tu está com 4 de expectativa. 4,1, 4,2. A tua segunda opção é acima de 4 ou abaixo de 4? Um pouco acima, 4,5. Nada muito... E tu está com 6? 6. Tua segunda opção é para baixo de 6 ou acima de 6? Para baixo. Então vocês estão fortes entre 4 e 6. Eu já diria que a gente está no range superior do mercado, porque se você olhar o Focus hoje, ele está perto de 5,1, o mercado de inflação implícita está negociando perto de 5,6, então a gente está dentre as casas mais altas, assim, a gente não é o cenário base de mercado hoje. Mas nenhum está imaginando que vai ser o centro da meta, que é os 13,5 para esse ano. Né? Não, aí é aquilo que a gente está falando, no que nos diferencia, além da magnitude, tem a velocidade. É a velocidade que é importante, mas centro da meta esquece. Isso A gente tem um gráfico lá que a gente vai a não mostrar. ser, desculpa te interromper, que a gente seja surpreendido com alguma recessão muito forte. A economia está desacelerando a demanda por bens, por serviços, ou seja, o crescimento econômico está muito menor. Se tu olhar a construção civil, por exemplo, desacelerou muito. Mas se a gente visualizar na passagem do primeiro para o segundo trimestre uma recessão muito forte, o que a gente está dizendo aqui, e fazer converge para 3,5, talvez sim, mas não pelos motivos que a gente queira. Né? A gente tem um gráfico que a gente Perfeito. mostra para cliente lá na Sameside, para mostrar a questão inflacionária brasileira. Assim, acho que, se eu não me engano, desde 1999, quando foi implementado o plano de meta, foram 17 anos que a inflação realizada ficou acima do centro da meta, e 3, 4, 5, acho que 4, e ficou abaixo do centro da meta. Né? Então o centro da meta está errado. O centro da meta é que está errado. Nós vamos botar o gráfico aqui, a gente põe o gráfico aqui também e vai aparecer aqui agora. E tem uma coisa só lembrando, né, que a gente está falando sempre do preço internacional em dólares do petróleo. E no Brasil ainda afeta a variação do câmbio. Então, se por acaso dá um problema mundial, etc., e o câmbio vai para 6 ou 7, o Brasil vai ter a variação do petróleo mais a variação do câmbio. Por isso, talvez, que aí tem que entrar a Petrobras ou o governo política botando para baixo, que senão aí afeta naquele momento em ano de eleição. Acho que vocês já falaram um pouco aqui, minha próxima questão seria sobre Selic. Acho que vocês já falaram um pouco, o Igor tem um pouco de viés, de uma chance de até chegar a voltar a cair um pouco a Selic esse ano. Eu imagino que não. Né? Mas onde é que ela chegaria agora? Chega lá nos 11,5, 12, fica estacionado por ali, essa visão
esse ano teremos um ano de Selic mais alta, com inflação mais baixa, juro real positivo. Isso? A gente tem um cenário de 11,75, então aumentaria 150 na próxima, que está bem sinalizado pelo Banco Central, e depois faz uma redução para uma alta de 100. O cenário de inflação não está fácil, eu acho que existe um certo risco dele manter talvez mais uma alta de 50, ou até pela primeira vez na história terminar com uma alta forte de 150, então pode ser um pouco maior que esse 11,75. O Focus está com 11,75 hoje e o Focus tem subestimado muito, está até não é uma posição muito confortável de estar, mas a gente está com esse cenário já há algum tempo, é um cenário que a gente consegue enxergar ele colocando a inflação mais perto da meta em 2023, que hoje é o horizonte que ele está olhando, né? 2022, como a gente falou, já era, não tem mais o que fazer. Então a gente está trabalhando com esse cenário. E a queda, na nossa visão, fica ali para o início de 2023, em abril, mas é muito importante o ponto que o Igor levantou sobre essa questão da recessão, né? A gente tem menos 0,4 de PIB esse ano, que é zero, assim, vamos arredondar para zero. A gente não pode descartar um cenário aí de algo bem mais forte. O PIB indo para algo menos 1,5, menos 2, é como tu dizer que isso não pode acontecer. Isso afeta toda a perspectiva para a inflação, porque esses segmentos que estão pressionados como serviços vão perder tração, né? É consistente com uma perda de tração deles, e o Banco Central vai ter que cair mais cedo nesse cenário. É algo que preocupa bastante, né? Não é o que a gente está olhando hoje, a gente acha que o PIB mais perto de zero ainda é mais provável, porque tem muita demanda reprimida na nossa visão por serviços, ainda estão operando abaixo do pré-pandemia, tem muito a recuperar, se quiserem voltar para um trend assim, do que onde estariam se não tivesse acontecido pandemia. A circulação de pessoas está aumentando, o emprego está aumentando ainda, mas, claro, tem outros segmentos da economia que estão muito frágeis, varejo está sofrendo, indústria está sofrendo, então é o principal risco hoje para esse cenário, mas o nosso base case hoje é abril. Para tu ver, né, em política monetária, quando tu olha as curvas de alta de juros e o comportamento da inflação 12 meses, esses ciclos eles não coincidem, porque exatamente a política monetária ela atua olhando forward, né, para frente. Fala assim, olha, eu estou enxergando um desequilíbrio entre oferta e demanda, vai sinalizar em preço, então eu vou começar a aumentar o juro agora para acomodar essa demanda, para que os preços não aumentem tanto. Então, esse momento cíclico entre as duas curvas ele é diferente. E o que está acontecendo hoje? Uma coisa que não acontecia antes, né? O juro vai continuar subindo no Brasil, mesmo com a inflação caindo. É aí onde eu acho que o Banco Central está errando. Aí, claro, ele está na mesa, por isso que eu disse na mesa. Independente da queda, é a velocidade. O erro dele vai ser tão maior quanto maior for a queda da inflação. Quanto mais rápido a inflação cair, mais o Banco Central vai estar errando. Porque ele vai gerar ali um juro real muito grande quando a gente olhar ali entre junho, mais ou menos ali maio, junho, até setembro, outubro. Ele vai gerar um juro real gigantesco, que é onde vai estar bastante prêmio. Por isso que eu imagino, e quando tu olha o 2023, que estaria inclusive abaixo do centro da meta, se o meu guidance é 2023 e eu vou estar abaixo do centro da meta, então eu estou errando a mão. Então eu tenho que subir menos. E por isso que eu acho que esse ano não termina ali nos 11,75, que eu ainda aposto que tem uma redução ali perto do último trimestre. Mas talvez sim, chegando nesse pico de ciclo mais perto do 11,5, 11,75, mas reduzindo, que eu acredito que a inflação vai surpreender para baixo. Entendi. Bom, o João já comentou, PIB, visão é zero, ou menos alguma coisinha ali na frente, não sei se está com essa cabeça também, Igor. Perto de zero, eu te mandei uma apresentação que eu fiz sobre produto potencial, né? Acho que caberia uma outra, né? Outra conversa sobre isso. Outra conversa é longa. Mas eu me lembro já da tua visão que o produto potencial do Brasil é por aí, é 1% e... É abaixo de 1, é 1 e deu. Crescer mais do que isso é inflacionário hoje no Brasil, tem os motivos que eu coloco ali, tem um trabalho do IPEA bem interessante sobre o tema, e para esse ano é o meio a zero, menos 0,5, mais ou menos isso. É por aí. Ou seja, não tem surpresa. Se ficar no 0 a 0, significa dizer o quê? A economia entrou no steady state? Não. Se a gente não tiver estímulo, ela vai seguir desacelerando. Tá? Aí nós podemos agendar mais uma outra, que é o seguinte: quem sentar naquela cadeira preta em 2023 em Brasília, como é que é a economia que ele vai pegar? É totalmente diferente do que foi esses últimos 4 anos, e ela é totalmente diferente do que foi em 2003, 20 anos atrás.
não vai dar para fazer a mesma coisa que a gente fazia antes, não. Tá? Isso é que me deixa um pouco mais tranquilo, a não ser que o aventureiro que sentar ali resolver desgastar tudo, né? Peitar tudo e bagunçar o coreto. Mas, caso contrário, ele vai ter que fazer a coisa certa. O Brasil esgotou toda a capacidade de crescimento dele com o plano real, só com o plano real, com essas engenharias que a gente fez, que nem falar, reforma previdenciária já não surte mais efeito, né? Não tem mais nada. Então, assim, não se surpreenda. Ficar no 0 a 0, meio ponto percentual, é o Brasil. Tu pode olhar setorialmente. O agronegócio, 3,5%. Média histórica dos últimos 30 anos, 3,5%. É o agro. Agora, começa a pegar a indústria, alguns setores da indústria, alguns setores do serviço, é isso aí. Aliás, a indústria nos últimos 10 anos caiu, né? A taxa média de desempenho da indústria nos últimos 10 anos é negativa. Ela perdeu peso. Gente, o papo está muito bom. Eu quero fazer uma pergunta para a gente encerrar, que a gente já está bem adiantado da hora, tá? Se vocês quiserem no futuro, a gente marca de novo. Eu adoro bater papo sobre isso aqui. Eu quero fazer uma última. Teria duas aqui, mas vou resumir, tentar resumir em uma, né? Acho que não tem como não trazer eleições aqui na conversa um pouco, né? Perguntam, e vamos focar aqui nos dois líderes de pesquisas, não interessa se a pesquisa está certa ou errada, vamos focar naqueles dois ali, tá? Tem muita água para rolar, sabemos, né? Botar nome na cédula é quando? Em agosto, né? Lá que o cara tem que chegar lá e botar o nome na cédula para dizer que, de fato, ele vai concorrer. Então, até pode aparecer surpresa no meio do caminho aí, tá? Mas, hoje, olhando para frente, vocês veem uma volta de Lula, tá? Com um risco muito grande de virada de modelo econômico, tá? Tem risco, óbvio, mas é baixo, tá? 2, olhando, vamos lá, Bolsonaro tem a combinação ali dele com um economista de cunho bastante liberal, não vamos entrar no mérito se foi exitoso, não foi, mas é uma cabeça bastante liberal, né? Cedendo eventualmente a pressões políticas e tudo, tá? Mas vamos imaginar um Bolsonaro sem essa cabeça liberal do lado. Ele escolhendo um outro cara aleatoriamente para concorrer e ganhando, tá? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, tá? Volta de um Lula, de um risco grande de guinada econômica, não vou entrar aqui em pauta de costumes e tal, vamos falar de economia, tá? E eventualmente, ganhando um Bolsonaro e um Guedes não acompanhando ele no segundo mandato. Como é que vocês veem isso? Se vocês veem outras coisas também, eventualmente. Bom, acho que o cenário que a gente olha como mais provável nas duas opções é um Bolsonaro menos liberal do que se propôs nesse primeiro mandato e um Lula trazendo menos desequilíbrios, menos disrupção do que um cenário ali mais Lula-Dilma, Lula como estava no final do primeiro mandato dele. As coisas estão migrando mais para o centro, tá? Eu acho que essa é a conclusão assim, maior que a gente chega. As sinalizações do Lula a gente tem visto como positivas, inclusive tem ajudado o mercado, principalmente agora que ele está colocando publicamente a aliança com o Alckmin como um cenário mais provável, então já é um sinal ali, algumas Newsflow está até tentando chamar isso da nova carta ao povo brasileiro, esse tipo de coisa, é uma sinalização. Em termos assim de mudança na política fiscal, que acho que foi a grande erro que a Dilma cometeu, né, que trouxe mais consequências econômicas para o país, né, foi o que ela fez com as contas públicas, teve vários erros, né, mas esse foi um dos principais. Ele também tem batido nessa tecla sobre, não vou escutar Faria Lima, mas é só olhar o que eu fiz no meu primeiro mandato, só o que eu fiz no meu governo, né, vocês vão ver que eu não sou responsável fiscalmente. Então, ele tem tentado trazer esses recados. Isso está diminuindo a nossa preocupação com o Lula-Dilma. Eu acho que vai ser um Lula mais à lá primeiro mandato dele. Então, não traz na nossa cabeça assim, esse risco de ruptura. Claro que não é um cenário, de novo, de governo liberal, fazendo reformas, né? Vamos comparar com o que a gente estava vendo ali no governo Temer, né? Talvez o Bolsonaro não seja a melhor comparação, mas vamos olhar para o governo Temer, né? Ele trouxe uma proposta assim, que não se via desde antes talvez desde o Plano Real, né? Aquele arcabouço liberal que foi um dos grandes impulsionadores que a gente viu em mercado, em perspectivas para a economia. Isso não vai acontecer de novo. Privatizações, por exemplo, esquece. Você não vai ter no Lula, né? Mas, assim, você migrar para uma desancoragem completa, a gente não trabalha com isso. Então, até por conta disso, nos preços atuais, que
passarem a precificar, né, um risco eleitoral mais forte, a gente está num sentido mais bullish hoje. A gente acha que tem mais upside por conta de eleições do que downside. E por quê? Não porque a gente acha que vai ganhar um candidato liberal, porque a gente acha que o candidato que ganhar não vai trazer uma postura muito extrema. Uma vitória do Bolsonaro, na nossa visão, não vai ser acompanhada pelo Guedes de novo. Acho que o desgaste entre os dois está muito elevado já. Essa questão agora dos reajustes do funcionalismo público, acho que foi a cartada final, assim, para depois das eleições o Guedes não participar mais do governo. Mas não acho também que ele vai virar a mão e colocar algo assim mais extremo ou fora um pouco da carta que ele tentou manter nesse ano. Vai ser um candidato também na linha liberal, só que não vai fazer mais reforma, né? Eu, pelo menos, não acho que a gente vai ver aquela proposta reformista do primeiro ano do Bolsonaro, que aprovou a reforma da Previdência, né? Isso foi progressivamente sendo minado e eu acho que se desenha um governo que não vai estar nesse sentido, mas não vai também ser responsável também fiscalmente, não vai reverter a tendência que a gente via. Então, assim, para os preços atuais, eu vejo num sentido mais bullish, seja a eleição de um, seja a eleição do outro. Olha, eu diria para ti o seguinte, não sou cientista político, mas esse é o tema que influencia a economia e o nosso bolso, tá? Durante não só 2022, mas valor presente do futuro, tá? Bolsonaro, e tu não citou na mesma, mas eu diria Sérgio Moro, não gera nenhuma surpresa para todos nós do que vai ser o governo. Tá? Talvez mude o Guedes, não vai faltar alguém para colocar no lugar, sempre vai aparecer algum economista de nome para ser colocado no lugar, mas fundamentalmente a gente não tem muita incerteza aqui. A incerteza maior que todo mundo pergunta, e esse Lula? Que Lula vem? É o Lulinha Paz e Amor? É o Lulinha 2003? Que Lula é esse? É o Lula sindicalista, né? Ainda é um pouco incerto, né? Apesar como o João comenta, todo mundo acha, e o próprio Lula fala, olha lá como eu fiz em 2013, né, como foi o meu governo, eu vou fazer igual. Eu digo, não vai fazer igual. Por quê? Lá naquela época, o Banco Central não era independente, agora é. Então, lá tu podia sentar com o presidente do Banco Central, e mesmo que não quisesse, olha só, quem sabe, né? Que foi o que a Dilma fez. Então, tu não vai poder fazer isso. Tá? Isso aí já vai te travar. Sabe aquela mãe, né? Que tu fez uma arte, a mãe vai falar assim, agora tu vai ficar de castigo. E aí vai subir a taxa de juros. E aí eu vou acabar com o teu... Não pode me tirar de lá. Não pode me tirar de lá. Eu vou acabar com o teu projeto. Se tu tentar me tirar de lá, o mercado te tira. A economia te tira. Então, isso é diferente. Então, ele não tem como fazer um governo igual lá. Segundo ponto, que é algo que eu ainda não consigo explicar como isso aconteceu no Brasil, que é o teto dos gastos. O Temer, né? A gente tem realmente, o que o Temer fez, pelo prazo que ele esteve lá, foi o melhor presidente da história, do ponto de vista de economia. Do ponto de vista de economia. Ele conseguiu convencer os políticos a colocarem uma camisa de força neles mesmos, que é o teto dos gastos. Aquele cara merece uma estátua. Como é que tu conseguiu convencer o Congresso a gastar menos? A não ter... Até um limite. Até um limite. Tu é campeão, mas ele conseguiu. O Lula, em 2013, não tinha o teto dos gastos, agora tem, e vai até 2026. Ou seja, não adianta ele querer inventar gasto e parará e fazer... Não vai dar. Impeachment. Né? Então, não vai dar para ser o mesmo Lula daquela época. Em 2003, o Lula aparelhou todas as empresas estatais. Usou as empresas estatais. O que o Temer aprovou? A lei das estatais. Olha só, nós não podemos mais usar as estatais. Então, o que sobrou para o Lula? Bom, vamos ver o cenário internacional. 2003, pós-ataque terrorista de 2001, o que aconteceu com a economia? Começou a bombar. Bombou. É só tu olhar a China, Estados Unidos, o mundo cresceu muito. O que o Brasil aconteceu? A gente foi comprado. Sobrou dinheiro, vamos comprar, bota o Brasil junto, esse aí é o cara, bota junto, não sei o quê. É o cachorro não morde mesmo, só late, manda embora, bota junto. E agora? Agora nós estamos entrando em 2023 com Fed, taxa de juros mais alta, que vai durar provavelmente um ciclo de 1 ano e meio, 2. Economia internacional desacelerando. Então, o cenário internacional para ele não é benéfico, nem que seja o Lula ou o Bolsonaro, não vai ser tão benéfico como foi 2003, 4, 5, 6, 7, né, que foi uma exuberância. Né, exuberância. Irracional. Muita. Tá? Então, assim, e o último elemento, a dívida pública. Quando o Lula assumiu, a dívida pública brasileira era baixíssima. Agora ela já está lá, eu falando na bruta, né, não falando na líquida, ela já está nos 80. Então, a margem de manobra dele ficou menor.
Então, na minha opinião, quando se fala o Lula vai ser o Lula de 2013, eu falo, não vai. Ele não pode ser, porque hoje existe um arcabouço, um cenário econômico diferente. Se ele tentar fazer aquilo, ele não vai conseguir. A economia não vai crescer. O PT não vai entregar, assim como qualquer outro, Bolsonaro, qualquer um que sentar lá, não vai entregar um crescimento econômico, não vai conseguir implementar políticas desenvolvimentistas, graças a Deus, e até o Lula é inteligente, ele não bota economista da Unicamp, né, não bota economista de esquerda, não vai conseguir fazer política desenvolvimentista. Sabe aquela única porta de saída que existe para nós? Chegamos naquele ponto, cara, tem que fazer reforma. Quer crescer? Tem que fazer reforma. Aí, eu estava discutindo com o Fernando Schiller, né, esses dias, no evento, e eu disse para ele, assim, olha, eu comecei a analisar um pouco, fica pensando o seguinte, o cara montou a história política dele, sindicalista, tal, chegou ao máximo de presidente, foi preso por corrupção. Ele mesmo disse há um tempo atrás, eu preciso limpar a minha imagem. Bom, então tá, se tu ganhar os 4 anos, tu vai ter que limpar a tua imagem. Como é que tu limpa a tua imagem? Seja um estadista. Faça aquilo que, na verdade, tu não fez em 2003, que era o quê? Aprovar reformas. Ele tinha maioria no Congresso na época, ele era o cara, como se diz, e não aprovou nenhuma reforma importante. Então, na verdade, contrariamente ao discurso que o Lula diz que vai fazer o que fez no primeiro mandato, eu diria, não, faz aquilo que tu não fez, que foi aprovar a reforma. Porque tu não vai conseguir fazer o que tu fez lá, a não ser que tu radicalize. Aí, será que eles vão conseguir acabar com a reforma trabalhista? Claro que não. Não vai conseguir. Pô. Vão tentar. Mas vão se desgastar. Não vão conseguir, porque tem que aprovar, vão tirar a independência do Banco Central, vão acabar com a reforma trabalhista, vai tirar o teto do gasto, tudo isso precisa de duas sessões na Câmara, 2 no Senado. Cara, o desgaste político vai ser gigante. Então, só sobrou um caminho para ele, não ser aquele Lula de 2003, do ponto de vista de economia. Vai ter que fazer outra coisa, vai ter que ser político agora. Ele não vai ter como ser mais aquela política econômica que foi muito fácil em 2003. Bota um cara lá que não faça nada de que se diz à esquerda. Pronto. E agora? Basta botar o Meirelles, o Arminio Fraga? Não, não basta. Porque não vai ser mais redução de juros e plano real que vai gerar crescimento. Tu precisa realmente reformar o país. Está aí dentro daquela apresentação que eu te mandei de produto potencial. Não tem como. Então, essa é a nossa única saída. Por isso que, para mim, as discussões do ano eleitoral é mais do ponto de vista, sim, você acha que candidato está conseguindo enxergar esse Brasil que ele vai herdar? Esse não é o mesmo Brasil de 20 anos atrás. É totalmente diferente, está cheio de amarra. Um monte de leste te prendendo. Tu não vai conseguir fazer o que tu acha. E será que ele está conseguindo enxergar? Acho que não. E a economia mundial está diferente também. Eu acho que isso importa muito. Porque a gente tende a pensar que os políticos são os responsáveis por grande parte do que foi bom ou ruim, mas muita coisa é externa, não é controle de fato do país, né? Sim, a gente acredita muito as coisas. Não, isso aqui ano passado foi ruim por causa do presidente. Não tem nada de ruim do presidente. Aconteceu um monte de coisa lá fora e tal, e pegou a inflação. Pronto, acabou. Né? Então, mas, gente, o papo está muito bom. Acho que a gente já está aqui quase 1h30 conversando, né? Então, vou agradecer vocês aqui, vamos encerrar por aqui, senão a gente tem outros afazeres ainda, todo mundo, né? E agradecer imensamente vocês, o João, o Igor, a Quanticus, a Voking, por disponibilizarem também o tempo de vocês aí para bater um papo com a gente aí, tá? Com certeza, conteúdo de altíssima qualidade aí para a gente falar. Espero que as bolinhas de cristal funcionem. Com Daqui certeza, a 6 meses a gente marca outro para falar se as bolinhas de cristal funcionou ou por que não funcionou da forma que a gente achava. As coisas mudam, não adianta, é assim, né? Mas com certeza é muito esclarecedor a gente estar aqui trocando essas ideias aí. Agradeço imensamente vocês aí. Quiser dar uma última palavra, Carlos, Igor, João? Eu te agradeço a oportunidade, Marcos, Carlos, e conversar com o João. Estamos à disposição. Esse assunto sempre é interessante, a economia sempre é interessante, e é sempre interessante também ver a visão de outras casas, o que estão enxergando, e para mim é enriquecedor. Muito obrigado aí pelo convite. Perfeito, foi um prazer estar aqui representando a Quantitas, então agradeço muito o convite, Marcos, Carlos, Igor, foi um prazer enorme estar aqui contigo. Muito obrigado, sempre bater um papo aí é show de bola, sempre enriquecedor. Pessoal, obrigado pelo tempo de vocês, quem conseguiu aguentar até aqui assistindo a gente, né, depois, mas vamos trabalhar um pouco agora e até a próxima aí todo mundo. Tchau, tchau.